1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Você observou o subtítulo desse capítulo? Davi dá conselhos a Salomão e morre. O que Davi estava passando ali para Salomão? Davi estava deixando uma herança para Salomão, um tesouro, algo preciosíssimo, de um valor incalculável. O que Davi estava deixando para Salomão? O seu testemunho diante dos olhos do Senhor. Davi estava deixando para Salomão maior herança que um pai pode deixar para um filho, que uma mãe pode deixar para um filho, para uma filha. É a sua vida com Deus. Quando os ricos aí que a gente conhece na sociedade morrem e deixam heranças materiais para os seus filhos, você vê eles em revista, vê eles em jornal, vivendo uma vida regalada, uma vida, entre aspas, próspera. Viaja para onde quer, come do que quer, mora onde quer, compra o que quer, usa o carro que quiser, viaja de avião, compra iate. Eles vão vivendo uma vida próspera, entre aspas, nas coisas da terra. Por que entre aspas? Porque daqui a pouco uma tragédia lhe acomete. Por quê? Porque quem está no mundo está sujeito às investidas do diabo sem ter como escapar. Guarda isso. Ninguém sem Deus escapa das mãos do diabo. Não pensa que você vai escapar, não vai. Sem Deus, você é presa fácil. Eu seria presa fácil. Nós seríamos presa fáceis na mão de Satanás. Mas com Deus na nossa vida, nós passamos por cima dele, do diabo, como um rolo compressor. Acabou. Com Deus nós somos a maioria. Com Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Então qual é a maior herança que o meu filho, minha filha, o teu filho, tua filha pode receber? É o teu conhecimento diante da palavra de Deus. É a tua vida com Deus. Esse é o maior tesouro que teu filho, tua filha pode receber. É o testemunho da tua vida na presença de Deus. Não tem tesouro maior do que esse. Porque se o teu filho pegar esse testemunho como um tesouro que ele é, e esconder, como o próprio Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o teu filho pegar essa palavra do Deus vivo e disser: eu também vou esconder a palavra de Deus no meu coração, como meu pai escondeu, como minha mãe escondeu, e como eu vi Deus na vida deles, eu sei que se eu esconder essa mesma palavra, Deus vai ser na minha vida. Quem é o diabo, quem é o demônio que vai conseguir vir contra você? Quem? Ninguém. Aí sim, você vai desfrutar da verdadeira prosperidade que há nessa terra, que não é a prosperidade de possuir os bens materiais, mas é a prosperidade de não ser acometida por nenhum mal em que venha tragar a tua vida. Vem a fome, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A fome não te pega, tu não é pego pela mortandade que assola o meio-dia, como diz o Salmo 91.
Vem o frio. Debaixo das asas do Altíssimo é a minha habitação. Estou escondido, estou guardado, estou aquecido, estou envolvido no fogo do Espírito. Você não morre com frio. Vem o calor. A graça de Deus, a palavra de Deus, as leis do Senhor, como diz o salmista, refrigera a alma. Calor não te derrete, não acaba contigo. Vem a escassez. Nunca vi um justo desamparado, disse Davi, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai ter falta na casa de todo mundo, menos na tua que está guardando a palavra do Senhor. E o teu filho, lembrando disso tudo, ele vai dizer: agora eu estou entendendo o tesouro que meu pai me deixou. Agora eu estou entendendo o tesouro que a minha mãe me deixou. Confiança extrema num Deus infalível, no Deus cujo para ele, Lucas 1:37, não há impossível. Agora eu entendi qual é a herança que vale a pena guardar. Agora eu entendi qual é a herança que vale a pena conquistar. Agora eu entendi qual é a herança que vai levar a minha vida a ser próspera. Salmo número 1. O que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que herança! É plantado junto às águas do Senhor, é a minha vida, está colada com a palavra, é a palavra de Deus como um rio jorrando dentro de mim. Essa é uma herança gloriosa que não tem fim. Essa é a verdadeira herança que você tem que deixar para o teu filho, deixar para a tua filha. É claro, se você pode fazer com que o teu filho prossiga no estudo, você deve fazer que ele prossiga, porque estudar nunca é demais. Deve fazer. Se você pode fazer com que teu filho prossiga em cursos, faça. Fazer curso nunca é demais. E se teu filho tem como tesouro o reino de Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida, ele vai pegar o estudo, o curso, o que ele tem adquirido e vai lançar tudo aos pés do Senhor a serviço do mestre. Aí é glorioso. Mas se tu investe no teu filho para ele conquistar somente as coisas da terra, tu está desprezando o maior tesouro que um homem ou uma mulher pode receber, que é o conhecimento da palavra de Deus, as leis do Senhor. Você está abandonando. Aí o teu filho pode até conquistar coisas da terra, mas não vai ter conquistado coisas do céu. Aí Mateus 24:35 diz que os céus e a terra passarão. Vai passar tudo que teu filho conquistou na terra. Aí diz Jesus: as minhas palavras não hão de passar. Então por que eu tenho que lutar para conquistar coisas do alto? Mateus 6:33, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas me serão acrescentadas, vão ser acrescentadas. Deus suprirá as tuas necessidades todo dia, quando você tem Ele como Senhor da tua vida. Mas se você não tem Ele como Senhor da tua vida, você vai ficar comendo migalhas de misericórdia, enquanto alguém estiver orando por você. Tem muita gente na nossa parentela que ainda não morreu. Tem muitos conhecidos nossos que o diabo ainda não tragou, porque nós temos levantado a voz em oração diante do nosso Deus, e Ele tem usado de misericórdia. Eles não reconhecem isso. Eles não conhecem quem é Deus. Mas nós que conhecemos e sabemos quem é o Senhor, um Deus maravilhoso, cujas suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, nós sabemos que é a mão de Deus que tem socorrido por milagre, por misericórdia. Olha como é que Deus é bom. Uma hora dessa, em algum lugar por aí, tem gente matando alguém, não tem? Tem gente estuprando crianças, não tem? Tem. Tá aí, ó. Pega os jornais e você vê. Tem pessoas matando idosos, maltratando criança, maltratando idosos. E não desce fogo do alto naquela hora e consome aquela pessoa. Olha como é que Deus é longânimo. Olha como é que Deus é tardio em irar-se. A nossa justiça não opera a justiça de Deus, porque a nossa justiça é falha. Nós julgaríamos na primeira instância, na primeira aparência. Deus julga olhando para o futuro. Então, o que nós mereceríamos receber hoje,
ainda não chegou. Por quê? Porque Deus entrou com misericórdia e não deixou que aquele mal que nós, pelos nossos pecados, mereceríamos receber, nos acometesse e chegasse até nós para nos destruir. Olha para aquilo que está à tua volta. Olha para o que Deus tem te dado. Olha para onde Deus tem te colocado. Tem gente que amanhece, entardece, anoitece, amanhece de novo, entardece, anoitece e não se lembra de fazer uma oração diante dos olhos do Senhor. Nem para dizer, Senhor, obrigado por esse dia. Deus sabe do que nós precisamos antes mesmo de venhamos a ter necessidade. Então, o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos é a confiança no poder da palavra do nosso Deus. Esse é o maior tesouro. Teu filho vai olhar para você e falar: eu sirvo o Deus que minha mãe serve. Eu sirvo o Deus que meu pai serve. Meu pai já partiu, mas eu sirvo o Deus que meu pai servia. Ele me ensinou a guardar as leis do Senhor. É por isso que eu estou tendo uma vida próspera. Quer livrar o teu filho, a tua filha de sofrimentos futuros? Ensina ela, ensina ele as leis do Senhor. Quanto mais cedo você começar a ensinar as leis do Senhor para o teu filho, para a tua filha, mais cedo ele e ela vai ser livre de sofrimentos que acometem-se aqueles que estão no mundo. Uma criança de 12 anos lá em Israel dá aula do Pentateuco. Dá aula. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Uma criança de 12 anos lá já está dando aula. Por quê? Porque antes do almoço, eles chegam bem cedo para sentar na mesa. Você pegar o livro de história de Israel, você vai ver isso. É o costume dos pais começar a falar dos grandes milagres e maravilhas e dos relatos dos acontecimentos do nosso Deus. Não foi assim que Gideão declarou diante da face do anjo? Se o Senhor é conosco, que estavam sendo sufocados pelos midianitas, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado? De como o Senhor livrou Israel, de como Deus abriu o mar vermelho. Aí o que o anjo disse? Vai nessa força. Olha só como é que o maior tesouro que tu pode deixar para o teu filho, que vai fortalecer ele, ela e fazer ele um vencedor, é o conhecimento das coisas santas de Deus, da palavra viva do Deus vivo. Vai nessa força que tu livrarás a Israel. Vai nessa força, nesse relato, nesse conhecimento, nessas palavras que você guardou. Esse é o maior tesouro que podemos deixar para os nossos filhos. Davi, antes de morrer, reuniu o filho dele, não para contar quantas barras de ouro tinha, quantas propriedades tinha adquirido, ou para contar quantos tesouros ele tinha guardado. Ele reuniu o filho dele para dizer: guarda a palavra do Senhor como eu guardei. Segue os estatutos do Senhor como eu tenho seguido. Ele reuniu o filho dele para dizer: segue a palavra de Deus, guarda a palavra, guarda os estatutos, os mandamentos, porque o Senhor prometeu que se vocês guardarem como eu tenho guardado, não vai faltar sucessor no trono, ele também vai ser contigo. Quer ser próspero? Quer fazer da tua casa próspera? Guarda os estatutos de Deus e põe em prática. Quer deixar um tesouro para o teu filho? Dá ensinamentos das leis do Senhor, que é o maior tesouro que um homem e uma mulher pode receber. E que com essa palavra o Espírito Santo nos alimente, nos exorte a guardar dia após dia a palavra escondida no coração e por ela nos dê vida e vida com abundância, e a Ele sempre seja toda a glória, porque sem Ele, eu não me canso de dizer, nada podemos fazer. Amém e graças a Deus.